Eu vou fazer a leitura da palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 13, e versículo 30. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como o homem que, partindo para fora da terra, deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo a todos: vigiai. O Senhor Jesus, Ele falando aos discípulos algo que ocorreria nos últimos dias, e que estes últimos dias prevê pelos sinais que o próprio Jesus disse à sua volta. Em João 14 ele diz que foi preparar lugar. E se ele fosse e preparasse lugar, ele voltaria outra vez. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, diz: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Os sinais da vinda de Jesus são noticiários em cima de noticiários, pelas ruas afora. Se vê alguém sempre comentando algo baseado no que Jesus falou. A fome é um dos sinais da volta de Jesus. Em todo mundo, em vários lugares, a escassez de alimento. A fome mata muita gente. As doenças, a medicina, por mais que esteja avançada em seu conhecimento, mas a doença que cada vez aparece foge do controle, e tudo isso indica que Jesus está voltando. Terremotos em vários lugares, guerras, nação contra nação. A volta do Senhor Jesus, ela está mais próxima. O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos que a salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Para os crentes fiéis, tementes a Deus e que andam com sinceridade com Deus, com reverência à sua palavra, com temor ao seu nome, porque em uma população estimada em quase 8 bilhões, tem uma proporção, uma minoria, que ainda ouve Deus falar, que teme a Deus, que guarda os mandamentos de Deus, que são obedientes ao Senhor Jesus, e que se lembra daquilo que Ele falou com os discípulos e daquilo que Ele predisse que aconteceria nos últimos dias. A Bíblia diz: vigiai. Todo
porque o que está para vir sobre este mundo é um julgamento de Deus, mas Deus de antemão tem te avisado, por intermédio dos seus pregadores, os seus servos, para que você faça também a junção daqueles que se chegarão à salvação, daqueles que estão indo em caminho ao céu. A Bíblia Sagrada diz, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 3, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas quando Jesus começou a pregar a mensagem de Deus, aquilo que o profeta Isaías disse estava se cumprindo. Ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia de vingança do nosso Deus. Não há como o homem fazer. Pela força do braço, o homem não vai poder escapar. Pelos argumentos fracos, o homem não poderá escapar. Nada que o homem possa fazer, por qualidade específica dele, ele poderá escapar da ira de Deus. Porque Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O apóstolo Paulo, na carta de Romanos, no capítulo 5, fala da justificação por meio da fé em Cristo Jesus, porque a seu tempo ele foi entregue para morrer pelos ímpios. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Por ele nós temos paz com Deus. Através dele fomos reconciliados com Deus, visto que outrora andávamos em nossos próprios caminhos, segundo as nossas próprias concepções, estavam levados por ventos de doutrinas várias e muito engano, porque é isso que o pecado promove, o engano. O pecado que para muita gente é algo normal, mas segundo a visão da Bíblia, não tem nada normal. Ou o homem se arrepende, ou depois que ele morrer, ele vai para o inferno. Ou o homem toma um jeito na vida dele, ou após ele morrer, não tem céu para ele. Reconheça Jesus como o Senhor da tua vida, como o Salvador da tua alma, porque a Aparecida não vai salvar a tua alma, o Buda não vai salvar você, Chico Xavier não vai te salvar. Aliás, nenhum outro nome há dado aos homens pelos quais devam ser salvos. O único nome que está acima de todo nome que se nomeia é o nome do Senhor Jesus Cristo. É um nome sublime, é um nome excelente. De glória e honra foi coroado. Ele foi ungido e sobre ele estava o Espírito de Deus. E ele pregando a mensagem do reino de Deus, avisando acerca dos finais dos dias. Acontece que o que nós estamos presenciando é cumprimento da profecia da palavra de Deus. Vemos homens amantes de si mesmos, mas amigos dos deleites. Não pensa em Deus, não lembra da palavra de Deus, mas quando cai no leito de um hospital, pede Deus misericórdia, pede Deus socorro. Deus é benigno, Deus é misericordioso com todos. Por isso que ele proporciona você ouvir esta palavra, a palavra que te salva, a palavra que te liberta, a palavra da vida eterna.
E você não precisa pagar dízimo, muito menos oferta. Não precisa pular a fogueira santa. Não precisa comprar crucifixo, nem imagem de escultura, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É a palavra poderosa que abala o inferno, que expulsa Satanás, que repreende o mal, que liberta o homem do poder do engano, da mentira, do pecado, e o coloca em liberdade em Cristo Jesus, para levar a sua vida em sujeição a Deus, pela obediência à palavra de Deus, para que daqui em breve você possa alcançar a vida eterna. Jesus fala em João capítulo 17, que a vida eterna é esta, que creiam em ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ele disse que voltará. O dia da sua vida ninguém sabe. A Bíblia diz que nem os anjos sabem. O apóstolo Paulo chegou a dizer com tanta seriedade que se até um anjo do céu descer aqui na terra e pregar outro evangelho além deste aqui, é anátema, é um evangelho maldito, é um evangelho de engano, é um evangelho falso. Se o anjo descer do céu e pregar outro evangelho além deste, não é o evangelho de Jesus. Jesus te repreenda, Satanás. É um evangelho falso. O evangelho da verdade é o evangelho que liberta o homem do pecado, que leva ele para o céu, mostrando ele que o caminho é estreito, porque o caminho da perdição é droga, é cachaça, é sexo ilícito, é roubalheira. O caminho da perdição é o que o mundo oferece a muita gente, a facilidade. O importante é curtir a vida, não é curtir a vida não. O importante é você temer a Deus, é você parar de mentir, falar a verdade. O importante é você andar nos caminhos de Deus enquanto você respira, porque depois que você morrer, não tem mais jeito. Aproveite enquanto você é novo para servir Jesus. Aproveita que Deus está te permitindo, mesmo diante da sua velhice, ouvir a voz de Deus, servir a Jesus. Porque a vinda do Filho do Homem ninguém sabe o dia e a hora, mas a Bíblia diz: estejais preparados. Para você ir a uma cerimônia de casamento, você se antecipa, vai procurar comprar um terno bonito, um vestido bonito, elegante. Você se antecipa para ir a uma festa de aniversário e você compra o melhor presente, você compra a melhor roupa, você compra o melhor sapato. Para você ir até o estádio, para ver um jogo de futebol, você se prepara. Para você ir para o cinema, você se prepara. Para ir viajar, você se prepara com antecedência. Porque quando essa história de deixar para depois, o depois pode custar caro. A passagem já não vale mais. Porque se você chegar atrasado para viajar, depois que o busão já pegou a estrada, você não viaja. Da mesma maneira, se o homem estivesse realmente prestando assunto àquilo que está escrito na palavra de Deus, ele se preocuparia para ir para o céu, ele se preocuparia para andar com Jesus, ele se preocuparia para viver uma vida separada com Deus, ele se prepararia. Sabe como o homem se prepara para andar com Jesus, para ir para o céu? Abstendo-se da imundícia da carne, diz não ao pecado, diz não à mentira, diz não às drogas, diz não à prostituição,
resistam aos vícios, resista ao mal, resista ao diabo, se sujeite a Deus, teme a Deus, porque a desobediência vai causar um alto preço. Jesus vai lançar o homem no inferno. Aquele que foi desobediente a Deus, eu conhecia Jesus, ele conhecia Jesus do modo dele, porque ele gostava do funk, ele queria um Jesus que permitisse ele curtir o funk, ele queria um Jesus que permitisse ele jogar futebol, ele queria um Deus que permitisse ele usar droga, ele conheceu um Deus falso, ele conheceu um Jesus falso, porque o verdadeiro Jesus se apresentou a ele e ele fez pouca questão. O Jesus da palavra, como está escrita, quando se apresentou a ele, ele virou as costas, porque ele olhou: eu estou novo, tenho 18 anos de idade, tem muita coisa pela frente para fazer, você está novo, mas novo também morre, morre criança, morre ancião. A Bíblia diz que está ordenado aos homens uma só vez morrer, vindo depois disso o juízo. Prepara-te, Brasil, para encontrar com Deus. Prepara-te para te encontrar com o Senhor teu Deus. E mesmo em meio às fraquezas, chore aos pés do Senhor. Com pouca força que você tem, sirva a Jesus. Não desista de Jesus. Não troque Jesus por futebol, não troque Jesus por cachaça, porque não vale a pena. Não troque Jesus por novela. Sede fiel até o fim, porque só serão salvos aqueles que perseverarem. Aquele que perseverar na palavra de Deus, porque aquele que prevaricar contra os mandamentos de Deus, Deus não terá como inocente. O que o homem planta, ele colhe. O diabo quer te escravizar no cigarro, na maconha, nas drogas. O diabo quer fazer você de capacho. O diabo quer te escravizar na prostituição, no adultério, na fornicação. Mas Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Ouça a palavra de Deus, moradores da terra. A água que Jesus te dá é uma água viva. Ela faz em ti uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. Aqui você não compra a palavra de Deus, porque ela não está em negócio, ela não está em comércio. Mas os falsos pastores, que também é sinal da volta de Jesus, os falsos cristos, os falsos profetas, estão pregando em nome de Jesus, enriquecendo, ganhando fama, ganhando status, porque eles querem visibilidade, eles querem glória humana, eles fazem de tudo para arrancar um centavo da pessoa, para viver na mordomia. Mas a Bíblia diz que são cães gulosos que nunca se fartam. A medida do ter deles nunca está boa. Quanto mais tem, mais querem ter. Mas Jesus diz em Mateus capítulo 10, de graça recebestes, de graça dai. Em nenhum momento das Escrituras você vai encontrar o apóstolo Paulo já na sua velhice cobrando para pregar evangelho. Nem quando ele se converteu, ele cobrou para pregar evangelho. Mas você vê estes falsos pastores que viajam o mundo inteiro. Eles te estipulam valores. É X, é Y, é tanto. Se quiser, bem. Se não quiser, amém. Para você ter um Júnior Trovão, Marco Feliciano, na sua igreja para pregar a palavra de Deus, você tem que desembolsar 60 mil para cima. Mas se você quer ouvir o profeta de Deus, só abra os seus ouvidos. A palavra que o profeta de Deus fala
ela tem poder, porque quando a mulher viu para Elias e virou e disse: eu vejo que a palavra da tua boca é a verdade, porque é homem de Deus. Elias não ganhou riquezas pregando evangelho. O apóstolo Pedro não ficou rico pregando evangelho. Mas os sinais da volta de Jesus está marcado pelos falsos profetas. É uma peste impregnado em toda a terra. Como é que você discerne quem são eles? Lendo a palavra de Deus, examinando a palavra de Deus. Porque se você não examina a palavra, você come gato por lebre, lebre por gato, vice-versa. Se você não examina a palavra de Deus, você dá dinheiro para esses falsos pastores, fica rico. Enquanto eles andam de BMW, você está andando de carroça. Enquanto eles moram em Alphaville, você está morando na favela, na pior aqui de São Paulo. E você lá bancando esses falsos profetas. Jesus falou, advertindo os apóstolos a que tomassem cuidado com estes falsos profetas. Tome cuidado com os fariseus, com os escribas. Tome cuidado. Porque se você se tornar cúmplice, você também será culpado. A Bíblia diz, foge do meio deles. Aparta-te deles. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. É sinal da volta de Jesus. A pessoa, para fazer qualquer coisa na vida, ela se programa antes, para que dê certo. E quando não há programação, nem sempre é como ela pensou, como ela estudou. Mas com Jesus é um pouco mais embaixo. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Na carta de Tiago diz, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Senti as vossas misérias. Em vez de riso, pranteai, chorai. Em vez de você estar dando risada igual uma égua, se humilha diante de Deus. Fica rinchando igual um cavalo, se humilha diante de Deus. Você não já viu esses drogados por aí? Fumou uma maconha e está dando risada igual um bobão. Se converta. Jesus está voltando. Até quando você vai ser um amante deste mundo e desprezador de Deus? A Bíblia diz que nos finais dos dias haveria homens irreconciliáveis. Essa geração aqui não vai passar sem que tudo que está escrito aqui se cumpra. Pode colocar presidente ao seu gosto lá no partido para governar o país, mas não vai dar jeito, porque o que Jesus falou vai acontecer. Quem estiver no poder da política não terá força suficiente para decidir o que vai ser, o que não vai ser. Porque o que está neste livro aqui, os céus e a terra passam, mas esta palavra não passará. O homem é pó e é cinza. O que o homem vai fazer para escapar da condenação do inferno? Se você rezar 1 trilhão de Ave Maria, você não vai escapar do inferno. Porque reza Ave Maria não passa de mentira. Isso são ensinamentos de homens para prender muita gente no pecado. Eu ouvi uma reportagem em que o Papa Francisco outra vez, porque isso aí arrota blasfêmia contra Deus. E muita gente não tem como homem de Deus, nunca foi e nunca será. Sabe o que ele disse? Que todas as religiões te levam a Deus, todos são filhos de Deus. Você vai acreditar no Papa ou você vai acreditar em Jesus? Em quem você vai acreditar? Em Jesus ou no Papa Francisco? Porque o Papa Francisco falou que todas as religiões te levam a Deus.
Jesus falou em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não é todas as religiões que levam o homem a Deus, é Jesus. Jesus é o caminho. A Bíblia diz em João capítulo 1 que aqueles que receberam, Deus lhes deu poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. O Espírito Santo só é dado àqueles que obedecem a Deus. Não é todo mundo que é filho de Deus. Não é todo mundo que vai para o céu, senão Jesus pregou mentira. Jesus diz em Lucas capítulo 13, que se todos de igual modo não se arrependerem, todos perecerão. Ele diz que muitos procurarão entrar e não poderão. Vão tentar entrar na porta estreita, mas quando descobrir que tem que renunciar à vida, aí ela vai pular fora, porque ela quer um mundo de orgias, de ostentação, de folias, de pornografias, de prostituição, uma vida de gandaia. A pessoa é tão sem vergonha que ela não se contenta em ter uma mulher, ela quer ter 3. Ela não se contenta em ter um marido, ela quer ter 2, 3. E de briga em briga, separação, separação. Casou ali, separou lá. E assim vai, separando e separando. Quem sofre é os filhos, mas quem vai pagar caro é o sujeito e a sujeita. Que o que Deus une não separa o homem. Se você casar e separar e casar novamente, você vai estar no adultério. E a Bíblia diz em Malaquias que Deus odeia o repúdio. Quem falou que é para casar? Se não deu certo, separa. É o fake, é o sertanejo, é o diabo cantando nos teus ouvidos. Aproveita a tua vida. Você está novo, você está nova. Você vai morrer no pecado e vai ser condenado. Porque se você morrer na prática do adultério, a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Se você morrer na prática da fornicação, sexo antes do casamento, a Bíblia diz que os fornicadores não herdarão o reino de Deus. Se você morrer na bebedeira, a Bíblia diz que os bêbados não herdarão o reino de Deus. Se você morrer na homossexualidade, a Bíblia diz que os efeminados não herdarão o reino de Deus. Então o que fazer? Porque todos são pecadores. Reconheça Jesus, porque Jesus não tem pecado. Ele nunca cometeu pecado. A Bíblia diz para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé no seu nome. O nome de Jesus está acima do nome de Buda, de Aparecida, de Maomé. É um nome sublime e excelente. A Bíblia diz o seu nome é Senhor. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. O leão da tribo de Judá. O alfa, o ômega, o princípio e o fim. A estrela da manhã. Sem ele o homem não vai chegar a lugar nenhum. Você pode sair da sua empresa para a sua casa. Pode sair da casa da mãe para ir para a casa da mulher. Sem Jesus o homem faz algumas coisas aqui nessa vida. Ele leva a vida no empurrão. É fumando e bebendo e pensando que tem Deus na vida. O homem sem Jesus está morto. Morto no pecado. O homem sem Jesus está perdido para todo sempre. A Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Entrega a tua vida para Jesus. Não seja rebelde. Não seja ignorante. Não seja duro. Quebrando o teu coração para Deus. Humilha-te diante de Deus. Porque Deus, Ele é um Deus benigno. Até para com bons e maus. Deus, Ele é longânimo para com todos, querendo que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade.
olha para os lados, você vê as notícias correrem, principalmente notícia ruim. O ladrão matou o ciclano. É uma facção contra outra facção. Polícia correndo atrás de ladrão, ladrão matando polícia, e está uma baderna na terra. O homem perdeu o temor a Deus, não tem mais respeito pelo semelhante. Ele quer engolir o homem vivo. A Bíblia diz em Salmos que se deixar, engolirão-nos vivos. Por que Deus não deixa? Porque Deus tem domínio, Deus tem poder, Ele está sentado no seu alto e sublime trono. A terra é do Senhor, não é do diabo. Enquanto a igreja de Jesus estiver na terra, o diabo tem que respeitar. Porque o diabo não faz o que quer. Ele só faz o que Deus permite. O diabo tocou na vida de Jó porque Deus permitiu. O diabo tentou se andar na vida de Pedro, mas Jesus não permitiu. A Bíblia diz na carta de João que aqueles que estão na mão de Deus, o maligno não lhe toca. Mas o mesmo apóstolo Pedro também fala que o diabo está em teu derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa matar. João capítulo 10 diz: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. O ladrão é a personificação do diabo. O diabo em pessoa, matando, roubando, destruindo muitas famílias, matando muito inocente. Mas a Bíblia diz, em esperança, a que Deus vai fazer, Romanos capítulo 16, que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo da planta dos seus pés. Jesus está voltando. Creia no Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crede em Jesus Cristo, porque sem Jesus não existe salvação. Ele é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através dele. A Bíblia diz: se confessar os teus pecados e as tuas culpas, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Seja o mais vil pecador, o pior assassino da terra, se ele se converter, se arrepender, o perdão de Deus também é a ele. A pior prostituta, se ela se converter, se arrepender, o perdão de Deus se estende à vida dela. Porque Jesus veio para os pecadores, chamá-los ao arrependimento, porque não há um bom. Todos pecaram, principalmente nós gentios. Os judeus são filhos de Deus por natureza, mas eles rejeitaram o Messias. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. O apóstolo Pedro diz, aliás o apóstolo Paulo, na carta de Romanos, que a queda de Israel veio ser a elevação dos gentios. Pela desobediência deles, a salvação chegou a nós. Fomos enxertados. Mas se Deus cortou eles, tendo os ramos naturais, não poderá cortar nós? Então não te ensoberbeça. Creia. Creia que Jesus é o teu Salvador. Ele é o teu galardoador. Jesus fala: se disser que o Cristo está lá, não bades. Se disser que está ali, não dês crédito. Então onde você vai buscar Jesus? É na Universal? Não. É na Mundial? Não. É no catolicismo? Também não. Aonde você busca Jesus? A Bíblia diz
adorem Ele em espírito e em verdade. A palavra de Deus é bússola, ela é o manual da vida. Jesus fala: examinai as Escrituras, porque vós encontrareis nelas a vida eterna. É aqui que você busca Jesus, na palavra de Deus. Elas testificam de Jesus, dão testemunho que Ele é o Filho de Deus. Ele é o único Salvador de todos os homens, mas principalmente dos fiéis. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esta é a palavra de Deus, que a vós foi pregada no dia de hoje. E os céus e a terra me são testemunhas de que Deus me trouxe aqui na estação para pregar aos grandes e aos pequenos a palavra do reino de Deus, a palavra do Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Jesus está voltando. Entrega a tua vida para Cristo, arrependa dos seus pecados. Jesus, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único intercessor. Ele está à direita de Deus Pai. E a Bíblia diz que em breve vereis o Filho do Homem vindo com grande poder nas nuvens dos céus. O profeta Isaías e o apóstolo Paulo diz que todo joelho se dobrará, todo olho verá e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém?